Olá a todos os amigos da SByte. Hoje mais um episódio, mais um capítulo dos 40 anos com os nossos ex-presidentes. E não podia ser diferente se não apresentar o Dr. Cizenano Starling, talvez um dos mais importantes ex-presidentes que a SByte teve na sua história. O Dr. Cizenando, há 42 anos, trabalha no Hospital João 23, em Belo Horizonte, uma referência nacional para o atendimento ao doente traumatizado. É um prazer receber o professor Cizenando Starling. É uma pessoa que todos nós da SByte temos o maior respeito, carinho. O doutor Cizenando mandou um currículo para mim aqui. Ele mandou dizer que ele graduou na Universidade Federal de Minas Gerais em 79, fez residência em 81, é cirurgião titular do Hospital João 23, né, Belo Horizonte, cirurgião do Hospital Governador Israel Pinheiro, também em Belo Horizonte. E aí ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado, da SByte, numa gestão muito importante. Foi a gestão que teve o primeiro Congresso Mundial de Trauma, que foi aqui no Brasil. E essa é uma das coisas, uma das razões que ele está participando dessa entrevista hoje. Mas a razão principal, né, que eu acredito, é que ele reúne as qualidades que todos nós admiramos muito. Ele é um grande cirurgião, ele é uma pessoa que ensina, né, naturalmente, uma pessoa que todos gostam e que tem uma humildade assim que simplesmente ilumina a sua pessoa. Cizenano, estar do seu lado, para mim, é uma coisa muito feliz poder te apresentar e poder aprender um pouquinho mais para vocês. Ele só não falou que o João 23, e ele, inclusive, é um dos serviços no mundo que tem a maior casuística de trauma, e certamente quando a gente fala de ferimento de transição tóraco-abdominal direita, os trabalhos publicados por eles foram fundamentais para a gente estabelecer as regras e o tratamento e tudo mais. Então, ele não põe no currículo dele, viu? Mas ele contribuiu muito, muito mesmo para muita coisa na cirurgia do trauma do Brasil. Cisa, sinta-se abraçado aí. Obrigado, Gustavo e Maurício, pelas palavras. Eu acho que eu não mereço tanto elogio assim, não. A gente não fez mais que obrigação, como presidente da SByte na gestão 2011-2012, e de levar à frente essa difícil missão que foi o Congresso Mundial de Trauma. Dr. Cizenando, como foi a preparação para o Congresso Mundial de Trauma? Bom, Maurício, a preparação desse Congresso Mundial de Trauma foi uma história, entendeu? A gente, quando começou a trabalhar com a SByte e nos congressos da SByte, sempre a gente reunia durante os intervalos do congresso e discutia as coisas, né? Então, surgiu um dia, numa conversa, junto com Raul Coimbra, Gustavo Fraga, logo após o congresso de 2008 em Campinas, a gente sentado discutindo algumas coisas sobre o congresso, surgiu a ideia de fazer um Congresso Mundial de Trauma. O Raul Coimbra que iniciou com essa ideia, falando que seria importante ter um Congresso Mundial de Trauma, como tem de cirurgia geral, de outras especialidades e tal. A gente achou legal, tudo bem, levou isso na brincadeira, achando que era uma coisa de menos importância, que era difícil de acontecer. O Brasil fazer um Congresso Mundial de Trauma, poxa, estava longe para a gente achar que ia fazer um congresso desse jeito. E isso foi ficando. Toda vez que a gente encontrava, como é que é? Nós vamos fazer o Congresso Mundial de Trauma? E conversava, ninguém falava nada. O Congresso de Porto Alegre, que foi em setembro de 2010, foi feita a reunião, a Assembleia da SByte e eleita a diretoria da minha equipe, que a gente fez a equipe. E normalmente na SByte, geralmente, os congressos eram realizados na cidade dos presidentes. E nesse caso especificamente, eu não queria fazer o congresso em Belo Horizonte, já tinha tido um congresso em Belo Horizonte recente, não havia necessidade. E o pessoal do Rio de Janeiro, o Bruno Vaz de Mello e o Rodrigo Vaz, eles queriam fazer um congresso no Rio de Janeiro. Conversou e conseguiu chegar a um denominador comum, que o Rio de Janeiro tinha as condições necessárias, os atrativos necessários para realizar um congresso dessa monta. Então, a gente montou a comissão do congresso, né, a comissão organizadora do congresso, e aí começou os primeiros passos. A gente contratou uma empresa, né, e a gente foi conhecer os locais do Rio de Janeiro.
Na realidade, eu, o Gustavo Fraga, que estava comandando, o Gustavo Fraga era um dos meus vice-presidentes, e a gente começou, e o outro era o Eduardo Canan, do Rio de Janeiro, e o Rodrigo e o Bruno, né? Eram mais ou menos nós cinco que estavam comandando isso aí. E o Raul Coimbra ficava do Rio, ajudando a gente a montar, principalmente a comissão científica, o programa científico e as outras coisas. Mas o Congresso não engrenava, estava difícil, era um momento difícil do Brasil, né? Era um momento que a Dilma estava no primeiro mandato dela, muito criticada já nessa época, e a gente ficou com muito medo disso aí. Isso aí não dá certo o Congresso. A gente estava muito preocupado. E eu, como bom mineiro, segurando o dinheiro, gastando o mínimo possível. O Gustavo querendo, aquela mania de grandeza dele, querendo fazer um negócio magnânimo. E a gente segurando a onda e tal, indo devagar. Aí, uma vez, a gente conversava direto, na época não era o Skype que tinha, não era não tinha Zoom, não tinha essas coisas. Eu conversando com o Raul Coimbra numa noite, a gente sentou, começou, discutiu, falando das dificuldades nossas, falou assim, não, vocês o seguinte, tem um evento aí no Brasil, eles me convidaram, eu vou para aí, e a gente, vamos fazer o seguinte, ver se consegue marcar uma entrevista no Ministério da Saúde, porque a gente vai com a programação aqui, eu levo a parte americana, falando que os Estados Unidos vai dar ajuda, vai fazer as coisas do Congresso, as sociedades científicas americanas apoiam os congressos, e a gente vê se a gente vai aí com vocês lá no Ministério da Saúde, a gente faz essa interface aí. Aí eu falei, ótimo, isso é bom demais, porque nós estamos assim, sem mínimo de patrocínio, já temos patrocínio, mas muito pouco, para fazer uma coisa mundial está muito difícil, não sei o quê, não tem jeito de fazer. Bom, aí o Raul chegou, a gente se reuniu e a gente foi lá no Ministério da Saúde conversar com o ministro da Saúde na época, que era o Padilha, Alexandre Padilha. E na hora que eu fui ver, o secretário dele, que era o secretário da SAS, que é a Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, tinha sido residente meu, rapaz. Era o Elvésio Magalhães, era residente meu. Aí eu chamei esse cara e falei assim, Elvésio, olha, nós estamos com um projeto doido, cara. Nós estamos com um projeto muito louco, não sei se vai dar certo, mas a gente precisa do ministério, a gente precisa disso. Aí eu falei assim, mas a Dilma não vai lá dar esse dinheiro para vocês. Não, nós trouxemos aqui o Raul Coimbra, cara. O Raul Coimbra ele vai explicar para vocês o que é a importância desse congresso. Os Estados Unidos estão querendo investir nisso também, vai ser um negócio legal, vai ser bom. Aí nós fomos conversar com o Padilha e com o Elvésio. Eu tinha conversado com ele antes, né? Aí sentamos numa mesa, discutimos. O Padilha achou que era viável, que podia ver, mas pediu um prazo. Dizia, não, vou dar um prazo. Isso foi em outubro, não, no início do segundo semestre de 2011. E o Congresso estava reservado para ser em outubro de 2012, no Centro de Convenções do Sul-América, né? Então, nós falamos, não, está em cima da hora e tal, conversando com... Não, só assim, gostamos muito da conversa com vocês, vai ser legal. Nós temos que consultar a Dilma, que é ela que libera o dinheiro, ver se vai valer a pena fazer um congresso mundial no Brasil, né? Que é uma coisa muito difícil. O primeiro congresso do mundo no Brasil de trauma. Vamos ver se a Dilma vai soltar esse dinheiro e tal, não sei o quê. Tudo bem. Aí nós fomos embora, eu fiquei meio desanimado e tal. O Gustavo falou, não, vai dar certo, o Raul também, mas eu fiquei assim, não gostei da conversa. A conversa está pouca para eu ficar seguro. E tudo bem, aí a gente continuou a fazer o congresso, e devagarzinho, fazendo as coisas. Aí, um dia, eu recebo o telefonema do Elvésio, falando comigo que ele estava em Belo Horizonte, e junto com o Padilha, que ele queria marcar uma reunião comigo. Aí eu fui lá conversar com ele e falei assim, Zenando, olha, a Dilma aprovou. Ela aprovou, ela acha que dá para fazer, ajudar vocês a fazer o Congresso Mundial de Trauma, mas vocês têm que fazer um dossiê para a gente de gasto, de que vocês precisam,
porque sem isso não tem jeito da gente liberar verba nem nada. Aí eu liguei para o Gustavo, liguei para o Raul. Aí o Raul falou: tudo bem, beleza, então ótimo, então vamos continuar. Aí começou as empresas entrarem devagarzinho, dando patrocínio até relativamente bom. Aí nós começamos a soltar o dinheiro, ver quantas pessoas que vinham e tal, não sei o quê, não sei o quê. Mesmo assim, a gente estava com medo, né? Em fevereiro, aí a gente teve outra notícia do pessoal lá do Ministério da Saúde. Eles mandaram assim: olha, foi aprovado e vocês vão ganhar R$ 600.000. Vou gastar com duas coisas. Vou gastar com os convidados internacionais. E isso que vai dar força para o Congresso. Eu vou gastar esse dinheiro com isso. As outras coisas, festa, não sei o que vai ter, vocês procuram o patrocínio. Eu vou fazer o patrocínio científico, eu vou trazer as pessoas que vocês convidaram, que eles aceitaram o convite, já marcaram para nós. Aí, na hora que as empresas da área da saúde viram que o Ministério da Saúde estava apoiando o Congresso, aí foi fácil. Aí acabou o problema. Foi só dinheiro entrando, todo mundo querendo participar. Todos os convidados internacionais que estavam em dúvidas, não tinham dado resposta, todos eles, na hora que viram o que estava rolando, todos eles começaram a vir. Então, foi bem todo mundo para o Brasil. Foi realmente um congresso com mais de 3.000 pessoas, todo mundo, assim, na hora que muita gente no Brasil mesmo acreditava que a gente conseguia fazer um congresso desse. O pessoal do CBC, a gente fez um stand, deu para eles de presente. Aí eles abriram, tinha muito acadêmico, né, na época, eles abriram o CBC para aceitar acadêmico também, que eles não aceitavam acadêmico. Foi uma época que a gente teve uma parceria muito grande com o CBC, tá? Então foi um negócio muito bom. E aí o Congresso rolou, né? Bacana, deu tudo certo. Cisa, eu lembro esse seu comentário, essa sua história que você contou do Congresso Mundial de Trauma é maravilhosa, né? Eu participei disso não na mesma intensidade sua, mas eu lembro dessas conversas e toda essa articulação. E isso é muito legal, né? Para ter acontecido o primeiro Congresso Mundial de Trauma no Brasil. É. Depois, o Michael Rotondo escreveu um texto sobre os 20 anos Foi. da cirurgia de controle de danos. E eu, naquele momento, trabalhava ainda em Campinas. E o Fraga pediu para que eu traduzisse para o português. Isso daí foi para o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Foi publicado na revista do colégio. Eu fiquei muito honrado de poder fazer a tradução de um artigo, de um texto, né, do Rotondo, falando sobre os 20 anos de cirurgia de controle de danos. Torcida, qual foi a importância e que legado deixou para o nosso país esse primeiro Congresso Mundial? Ô Maurício, eu acho que o mais importante que isso, que esse Congresso deixou para o Brasil, foi que nós brasileiros temos capacidades de fazer uma coisa boa e cientificamente correta e que agrega conhecimento para todo mundo. O Congresso foi um sucesso e eu acho que mostrou para o mundo todo que o Brasil, né, apesar dos pesares de ser um país muito grande, mas é um país que não tem os recursos tecnológicos necessários para tudo, fez um congresso que não deveu nada, no meu modo de ver, nenhum congresso mundial, principalmente americano e europeu, de trauma. Acho que o congresso mundial, o primeiro da APTC, se eu não me engano, pela pesquisa que o Gustavo fez, que ele gosta muito de número, foi o maior público de congresso de trauma do mundo até então. Torcida, eu acho que a importância, né, do Congresso Mundial, e hoje, esse ano faz 10 anos, né, do Congresso Mundial primeiro, aqui no Brasil. O senhor contou toda a história para a gente. Eu queria fazer mais uma pergunta, não está nem na pauta, viu, doutor Parreira, mas eu quero fazer essa pergunta para o doutor Zenando. Toma as ordens. O doutor Zenando é uma pessoa de extrema importância, né, como eu disse, o doutor Parreira disse, para a história do trauma no Brasil. Como esse ex-presidente tão importante da SBAIT e como esse cirurgião, né, um cirurgião que o tempo inteiro atuou como um cirurgião de trauma, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os jovens cirurgiões de trauma que estão ingressando agora na SBAIT. O que o senhor vê do futuro disso tudo? O que o senhor fala para eles? Bom, Maurício, isso é uma coisa muito interessante. O que eu vejo é que uma das coisas que eu acho que o médico tem maior
importância é no aprendizado das pessoas que traumatizadas, né? Porque geralmente são pessoas rígidas, com plena saúde, e de uma hora para outra elas têm um risco iminente de morte. E você atuar nessas pessoas da maneira mais correta e salvar essas pessoas jovens de uma sequela ou da própria morte é muito gratificante, né? A gente estudar, fazer as coisas certas e conseguir parar com o sofrimento das pessoas e recuperar essas pessoas adequadamente para voltar ao contato das suas famílias, dos seus serviços, dos seus amigos, é uma coisa muito boa. E o trauma, eu acho que é muito, te dá essa gratidão quando você faz as coisas. Você se sente muito recompensado quando você cuida adequadamente de um paciente traumatizado grave e ele sai sem sequelas ou vivo e volta a ser incorporado à sociedade. Então, a gente fica muito feliz com isso, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente. E eu acho que o trauma é isso. A gente tem que viver, cada paciente é um paciente diferente, são nuances, né? E cada dia você aprende mais, vai aprendendo mais, vai aprendendo mais, até que você fica uma pessoa experiente. Só de olhar você já sabe o que está acontecendo com o paciente. Isso aí, nada vai te tirar de você. Então, o trauma, ele tem essa característica. É diferente de você tratar uma pessoa com hipertensão, operar uma vesícula eletiva. Isso é legal, é bacana, mas você não está naquela situação de você que tem que fazer as coisas para salvar a vida da pessoa que você está tratando. Isso é muito bacana e muito gratificante. Eu acredito que foi uma oportunidade muito boa, muito grande a gente poder ouvir essa história toda, Cisanando. Na verdade, a gente vê todo o trabalho de vocês, né? Mas o que eu pude perceber nesse congresso, quando a gente fez aquela abertura lá e vocês estavam naquela mesa lá que estava o Mato, que estava o ministro da Saúde, a gente estava naquela época que teve a portaria, né, de 2013 para a linha de atendimento ao traumatizado, então a gente estava num momento fantástico ali mesmo. E eu acho que esse momento fantástico muito se deve, claro, à tua capacidade de produção, né? Então, queria te agradecer por isso, pela tua amizade, por estar sempre conosco e estar, assim, presente em tudo que a SBAT propõe você estar junto. Obrigado por estar junto conosco. Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrado com ele. Assim, isso deu tempo a gente discutir uma coisa que eu sempre gostei muito de discutir, que é essa amizade que a gente tem na SBAT. A SBAT é uma sociedade que todo mundo tem um ideal comum, né, que é tratar do doente traumatizado da melhor maneira possível, né? E o objetivo da gente é sempre contribuir, né, da maneira melhor possível para poder ter as melhores formas que a gente consegue para poder ter isso. Então, a SBAT, ela sempre vai estar junto comigo. Assim, eu gosto muito de trabalhar com a SBAT e toda vez, a única coisa que está acontecendo de ruim atualmente é que a gente não tem mais os congressos presenciais, né? Que é onde a gente aprende mais, nos corredores dos congressos, conversando das experiências de cada um. Então, acho que isso aí que é o mais importante. Eu agradeço demais essa oportunidade de vir falar um pouco sobre o primeiro Congresso Mundial de Trauma, né? O primeiro WTC. Esse ano passado teve o quinto, né, que foi feito, que o Raul está fazendo, então ele está continuando indo para frente, graças a Deus. Dr. Cisanando, muito obrigado pela sua entrevista. Aqueles que não são tão próximos ainda do Dr. Cisanando, o Dr. Cisanando é um dos mais experientes cirurgiões de trauma que eu conheço. E o Dr. Cisanando, com toda a sua importância de ex-presidente da SBAT e com essa importância toda do Congresso, né, ter participado ativamente do primeiro Congresso Mundial de Trauma no Brasil, ele é uma pessoa extremamente disponível, extremamente amigo. Não teve uma vez que eu não liguei para ele e ele não me respondeu prontamente. E ele faz isso com todos. Isso eu acho que é uma característica de um grande médico e de um grande cirurgião, próximo às pessoas. Então, doutor Cisanando, a gente só tem a agradecer mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço o convite e eu fico muito honrado com isso, ter essa oportunidade de falar sobre esse congresso, tão importante para nós da SBAT. Muito obrigado.